Doutora Fernanda, Boa tarde. boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem? Bom, te Tá- apresentar, então tá me ouvindo bem? Sim, você? Também tô te ouvindo super bem. Que bom. Vamos começar então, enquanto isso o pessoal começa a entrar. Bom, Isso. te apresentar então para a galera que está nos assistindo hoje aqui no Instagram. Apresentar a doutora Fernanda Cavalcante. E o objetivo desses nossos encontros aos sábados é falarmos, Fernanda, de histórias de superação e de transformação de vida. E você é uma dessas histórias de superação, né, e transformação de vida, porque há 17 anos você advoga e é mãe de família, é esposa, então e dedica a sua carreira com total afinco, né, em tudo que faz, em tudo que representa. Então você é uma dessas histórias que nos inspiram, né, e que nos motivam a acreditar num mundo melhor, né, porque é um ser humano que desperta talentos e transforma vidas, porque faz o seu trabalho com total dedicação e amor. E para quem não sabe, a Legal. Fernanda, além de desenvolver seus trabalhos e ser formada há 17 anos, ela também é pós-graduada em Direito Público. Não é mesmo, Fê? Isso mesmo. É. Fiz essa pós-graduação pensando em me especializar. O direito público ele é muito amplo. Então eu busquei essa pós mesmo para ter essa visão geral, identificar várias possibilidades e a partir dela eu fui me especializando em algumas áreas, né, especial. E hoje a gente vai falar de uma delas que é sobre proteção de dados, mas eu acho muito importante essa qualificação aí. Ah, bacana, bacana. E aí, doutora Fernanda, eu quero que você nos fale, então, sobre a proteção de dados. Por que é importante hoje, nessa era digital, até me corrigiram recentemente, que eu falei, na internet. Não, é era digital, né? Porque meu lado meio caipira não sai, viu, Fernando? Não tem jeito. Imagina. E por que então hoje nós precisamos falar tanto a respeito da proteção de dados? Por que da importância da proteção de dados, doutora? Bom, Richard, eu só vou começar bem rápido um agradecimento, porque para mim é um prazer e uma honra poder participar com você. Eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, então quando você me fez o convite eu fiquei muito feliz e espero poder repetir isso em outras oportunidades, né? Como você falou, é um desafio a gente ser mãe, a gente ser profissional e eu gosto muito, me dedico muito a isso. Então eu acredito que seja assim muito valoroso poder conversar com as pessoas e compartilhar essa minha experiência, né? E hoje especialmente a gente veio falar sobre proteção de dados e até você falou de internet ou digital e na verdade essa proteção de dados ela ultrapassa a esfera digital. A proteção de dados ela é para todas as esferas. E ela protege, Richard, os nossos dados de pessoa física. Então, assim, todo mundo, desde o momento que nasceu, é titular de dados. Seja dados, nome, RG, com o tempo, né, conforme a gente vai Sim. crescendo, a gente vai adquirindo e-mail, telefone, profissão. Então, tudo isso são dados e esses dados, eles vão compondo a nossa personalidade, quem nós somos. E isso é muito importante hoje. A gente precisa saber como resguardar esses dados. Todos os meios. A internet hoje, ela é uma grande fonte de arrecadação de dados, mas ela não é a única. Né? E aí, quando a gente começa a pensar em dados, as pessoas acham que são coisas assim, não, para mim tudo bem, né? Eu informo meu nome e meu e-mail e tudo bem. Só que a gente tem que começar a entender. Hoje existe uma lei que chama Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei de 2018, ela entrou em vigor o ano passado, em plena pandemia, e ela trouxe essa responsabilidade para as empresas, porque são essas empresas que fazem essa captura de dados. Empresa, quando eu falo assim, empresa CNPJ, mas pessoas também, por exemplo, médicos, psicólogos, nutricionistas, contador, advogado, né, pessoas que trabalham de forma autônoma e que precisam de dados pessoais para executar essa profissão. Né? Então, hoje, por exemplo, eu vou perguntar para você, quanto que você paga de mensalidade para poder usar o Facebook, para poder usar o WhatsApp e para poder usar o Instagram? Quanto você paga, Richard? Boa pergunta, hein? Aí que mora o perigo, né? Nada. Você não paga nada, Não paga Richard, nada. ninguém. Aí é o perigo.
Ignora o perigo. Exatamente. Isso é perigoso, Richard. Por quê? E mesmo assim, você pensa, uma empresa que não cobra nada de ninguém para ser utilizada e o mundo inteiro usa, é uma empresa assim, a maior empresa que tem. Como que ela pode ser a maior empresa, a que tem mais capital, a que tem ações milionárias e não cobra nada de ninguém? Por que isso? Porque justamente a gente não paga as pessoas com dinheiro, quer dizer, a gente não paga o uso desses aplicativos com dinheiro. A gente paga com uma coisa até maior para eles, que são os nossos dados. Porque com base nos nossos dados, eles transformam isso em informações e essas informações, elas são compartilhadas com empresas, com anunciantes, para que eles possam vender para a gente. Então, é errado isso? Não é errado, lógico que não. Hoje em dia ninguém vive sem dados, nenhuma empresa sobrevive sem dados. Todo mundo precisa de saber quem é o seu público-alvo, quem é o seu consumidor, né? Até no meio digital a gente fala quem é a sua persona, né? Então a gente precisa saber quem é essa pessoa. Só que a gente tem regras. A gente tem que entender que esses dados, eles têm que ser transparentes. Eu, titular de dado, você, quem está assistindo a gente aqui, tem que saber por que essa empresa está capturando esse dado, para que ela está capturando esse dado, e se eu não quiser, o que eu faço para o meu dado ser excluído, agora ou futuramente. Né? Então, a legislação veio para a gente poder entender esse panorama, essa didática, né? Como que esses dados eles vão ser repassados. Então, hoje em dia, os dados, eles são, até eu vi um comentário no seu post, o dado, ele realmente é um novo petróleo. Ele movimenta as empresas. Até foi a Adriana Colim que comentou, né? Exatamente. Um abraço, ela deve estar assistindo a gente. Um beijo, Adriana Colim. Exatamente. Ela fez um evento Obrigada. recentemente para a IBM, e aí eles estavam falando até ela, hoje de manhã nós nos falamos, ela falou, realmente é o novo petróleo, tal. Um beijão, Adriana. Então, é muito legal ela ter colocado isso, porque é uma informação, é a preciosidade hoje em dia. Né? As empresas querem nossos dados. E para isso, Richard, o que acontece? Existem diversas formas. Quando a gente entra em algum site e você faz o login com o seu Facebook, pode ter certeza que ali ele sabe tudo de você. E assim, isso não é assim, meu Deus, vão abrir uma conta, vão hackear o meu Facebook. Não é isso que vai acontecer. É lógico que a legislação, ela trouxe condutas para evitar esse tipo de situação. É isso que a lei quer evitar. A lei quer evitar o vazamento dos nossos dados e quer proteger a nossa privacidade. Então, quando a gente faz o login com o Facebook, não é errado. Mas eu tenho que saber, eu consumidor, eu tenho que saber o que essa empresa vai fazer com o meu dado. Que tipo de informação ela vai pegar a minha, porque depois eu vou ser bombardeada com anúncios, né? Pensa aí numa viagem que você queira fazer. Pensa, às vezes a gente só pensa e parece que o negócio começa a aparecer no Google, no Facebook. É verdade. Né? E você fala, caramba, né? Que coisa, transmissão de pensamento, né? E não é, né? Não é só isso não, tá, gente? Tem um algoritmo por trás disso que está realmente capturando nossos dados para vender essa experiência. Sim, e no começo, né, doutora, nós até achávamos mesmo, eu vejo, por exemplo, o WhatsApp, o link do WhatsApp com o Face. Você adicionava alguém no seu WhatsApp, e aí aparecia sugestão de amizade lá no Face ou no Instagram. Não, no Face, né? Que Instagram não tem. No Face. Aí você falava, nossa, que conexão, transmissão de pensamento, olha que coincidência. Mas não, é tudo linkado, né? Exatamente. Tudo. E aí, agora que você até citou essa questão do WhatsApp, eu não sei se você usa o Telegram também. Não uso. Não? Bom, quem usa, teve coisa de um mês atrás, eu recebi uma mensagem nesse aplicativo mesmo do Telegram, dizendo assim que em 48 horas eles tiveram 25% de aumento dos seus usuários. Né? Isso assim, foi milhões de pessoas que migraram ou que iniciaram o uso desse aplicativo e isso me chamou a atenção. Eu fui estudar. E aí eu identifiquei que nesse mesmo período, nessas 48 horas anteriores, o WhatsApp, ele soltou um comunicado de mudança com relação à política de privacidade. E aí ele indicou o compartilhamento de alguns dados com o Facebook.
E aí muitos usuários falaram, não quero. Eu não Sim. quero que os meus dados do WhatsApp sejam compartilhados com o Facebook. E aí, Richard, eu gosto sempre de alertar. Não é que a sua conversa vai ser compartilhada no Facebook, ou não é isso. É isso que você comentou. Você adiciona uma situação no WhatsApp e isso comunica com o Facebook. E às vezes eu não quero. Então, alguns usuários que não concordaram com essa política automaticamente migraram. E aí o WhatsApp viu e falou, meu Deus, olha isso. Estou perdendo. Imagina perder 25% dos seus usuários do dia para a noite. E aí eles fizeram uma revisão nessa política e, por enquanto, eles deram uma parada. Né? Não teve, eles não avançaram nessas alterações que eles queriam fazer, justamente porque eles viram que muitas pessoas não concordaram. E a grande questão do digital é isso. Às vezes a gente não consegue não concordar e tudo bem. Ou você concorda e continua com o serviço, ou você não concorda e é excluído do serviço. E isso é totalmente errado, é contra a legislação. Eu sou titular de dado e eu tenho opção, eu posso querer ou não querer. E hoje em dia não é isso que a gente vê nas redes sociais, nos aplicativos, nos sites. Ou você aceita o que eles estão te oferecendo integralmente, ou você simplesmente não utiliza o serviço. Então, cada vez que a legislação for se consolidando na sociedade, quanto mais nós soubermos dos nossos direitos, a gente vai conseguir com que essas políticas mudem e eles comecem a respeitar mais o nosso direito de optar, de ter ou não os nossos dados compartilhados. Né? Então, isso é muito importante. Doutora Fernanda, e como nós podemos fazer com que isso funcione perfeitamente? Ter acesso ao serviço oferecido e, ao mesmo tempo, nós podermos discordar. Porque hoje às vezes vem um termo até em inglês, né? E aí as pessoas vão, ok, eu mesmo, ok. Nós nem conseguimos entender muitas vezes o que eles estão propondo e a gente faz o aceite ali, né? Richard, isso que você falou é muito real, porque a gente está vivendo a era do não li e aceito. Sim. É essa a nossa era agora. Porque tudo que aparece na frente, na hora, principalmente quando você está baixando um aplicativo, ok, permite, olha só o absurdo, permite acesso ao seu rolo de câmera, ok. Permite acesso à sua localização, ok. Permite saber se a sua bateria está sendo, o nível de bateria do seu celular, ok. O quê? Por que ele quer saber o nível de bateria? E aí eu fui descobrir, por incrível que pareça, um aplicativo que você deve usar também, que é o Uber. Né? O Uber Sim. agora mudou, mas antigamente o Uber estava pedindo acesso para saber o nível de bateria do celular. E aí eu fiquei pensando nisso. Por quê? Por que, Richard, que o Uber quer saber? Porque se você tiver com pouca bateria, a sua corrida vai sair mais cara do que a minha, que se tiver com bateria cheia. Verdade, Fernanda. Não acredito. Verdade. Por quê? Porque se a sua bateria está acabando, como que você vai chamar um Uber? Então, assim, a urgência que você tem num carro é maior. Então, eles vão cobrar mais caro de você. Cobravam, né? Agora dizem que mudou, a gente vai aprimorar um pouco mais isso. Mas chegou a esse absurdo. Né, dele ter acesso a essa informação para quê? Para te cobrar mais caro na hora de oferecer uma corrida. Alguns hotéis ou alguns sites de reserva identificavam qual é o tipo de máquina que você estava usando, ou seu celular, ou seu computador, para poder te cobrar uma tarifa mais cara, dependendo da marca do seu celular, da marca do seu computador, que isso refletia diretamente o seu poder aquisitivo. Então, olha só, dado pessoal não é só o seu RG, o seu CPF, a data do seu nascimento ou o seu endereço, não. Na internet, principalmente, isso é assim, se eu te der 3 características, olha, um atleta português, jogador de futebol. Quem que vem na sua cabeça? Um atleta como? Ele é atleta, ele é jogador de futebol e ele é português. Ai, meu Deus. O Messi? Messi, não. Messi. O Messi é argentino, mas poderia ser. Bom, alguém veio na sua cabeça. O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eu pensei nele. Eu pensei nele e lembrei do Messi. Então, eu não falei o nome dele, eu não falei nenhuma característica dele, mas, assim, até o pessoal aqui do chat, Cristiano Ronaldo. Então, assim, são informações que não são dados, não são
técnicos, assim, não é nada relacionado diretamente a mim, mas que a gente consegue identificar. Sim. Então, quando a gente pensa em dados pessoais, a gente imagina, assim, uma gama de questões. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazendo duas especificações. Ela fala de dados pessoais, e aí a gente Sim. pode englobar tudo isso que eu conversei com você, mas ela traz também o que são dados sensíveis, ela identifica isso na lei. Por quê? Esses dados sensíveis, eles trazem vamos dizer assim, uma particularidade para o titular. E ela identificou isso assim pontualmente. Então ela fala, por exemplo, o que são dados sensíveis para a lei? Ela fala que dados que te identifiquem qual é a sua religião, qual é a sua etnia, qual é o seu gênero, Sim. a sua opção sexual, Sim. dados da Orientação. sua Orientação. orientação Isso. sexual, dados da sua referente à sua saúde, dados de biometria, e aí é tanto com relação à sua foto, à sua digital, se você é filiado a algum partido político, né? Todas essas informações, elas são tidas como sensíveis, porque se isso é repassado ou isso é acessado por algum público e sem a sua autorização, você pode ficar numa situação de ou sofrer algum tipo de discriminação ou algum tipo de preconceito. Então, quando a empresa coleta esse tipo de informação sua, ela tem que ter um cuidado redobrado. Ela já tem que ter cuidado com os nossos dados, mas esse tipo de informação é redobrado. E aí, por exemplo, uma empresa, quando ela vai contratar um funcionário e ela pergunta qual a sua religião, né? É relevante isso para a empresa? Eu pensando com a cabeça do empregador, pode até ser relevante, porque se eu trabalho aos sábados, eu preciso que o funcionário trabalhe aos Sim. sábados. Algumas religiões têm restrições com relação a esse dia, né? Por questões aí de dogma religioso. Sim, sim. Então, eu preciso saber, tipo, se eu sou um restaurante, eu gostaria de saber qual a sua religião, porque daí eu já vou saber se ele vai poder trabalhar no Trabalhando sábado ou sábado não. ou não. Só que, na verdade, olha só, eu não quero saber qual a religião, eu só quero saber se ele trabalha aos sábados ou não. Então, em vez de eu perguntar qual a religião, eu poderia perguntar: você tem alguma restrição em trabalhar aos sábados? Ele vai me dizer sim ou não. E aí eu, empresa, deixo de capturar um dado que é sigilo ou que é sensível, que é religioso, mas eu continuo com a minha informação que eu preciso. Então, quando a gente fala em buscar dados, em capturar dados, a gente pode, como eu falei desde o começo, é permitido, as empresas podem solicitar, mas do jeito certo, Sim. com as finalidades corretas. Né? Eu tenho que saber, por que você quer saber minha religião? Você quer saber a minha religião ou você quer saber se eu posso trabalhar no sábado? Entendeu? Então, isso, para a gente, titular de dado, tem diferença. Sim. Por isso que é muito importante, na hora que a gente, titular de dado, vai fazer um cadastro, por exemplo, se questionar de verdade, Richard, por que eu quero saber? Por que a empresa? Por que eu tenho que dar esse dado? Né? E se eu não me sentir confortável, como você falou, como a gente se protege disso? Hoje em dia, a gente tem alguns órgãos que ajudam a gente a fazer esse controle. O maior de todos, lógico, é o Poder Judiciário. Ah, Se eu me sentir lesada, eu sim. posso, né, tranquilamente ingressar com uma ação judicial e pedir o ressarcimento desse dano. Sim. Além disso, essa lei que a gente comentou, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê algumas penalidades. Atualmente, essas penalidades elas ainda não estão sendo aplicadas, porque a lei entrou em vigor, ela já está valendo, todas as empresas, autônomos precisam se adequar. Desde Só que 2018, né? Como você disse lá no início, né? 2018 ela foi aprovada, Ela foi daí ela aprovada. ficou 2 anos para o pessoal pensar nela, Sim. entender ela. E aí, em 2020, ela entrou em vigor, quer dizer, já estão valendo as regras, só que as penalidades dessa lei, elas ainda não estão em vigor, porque eles falaram assim, o seguinte, conhecendo o brasileiro, né, eles já pensaram, isso assim, eu tô falando, né, conhecendo o brasileiro, eles já sabem que o negócio vai entrar em vigor e que ninguém vai estar adequado, como não está. Né? Muitas vezes a gente conversa com pessoas que, nossa, Fernanda, eu nunca ouvi falar disso, eu nem sabia que existia essa lei. Tudo bem, né? Ok. Mas a gente está fazendo essa live para ajudar o pessoal a Esclarecer, entender. exatamente, exatamente. E depois, para quem tiver dúvidas, mais dúvidas, você vai passar seus contatos, tudo certinho. Até é Com importante certeza. dizer, né, doutora, que essa live ela vai ficar gravada
E aí as pessoas que assistirem depois também poderão entrar em contato com a doutora Fernanda. E até Que agradecer, bom. tem muita gente de prefeitura que eu tô vendo aqui, ó, prefeitura de Mariporã, galera toda de Mariporã, Santana de Parnaíba, de Vargem Grande Paulista, de Bauru, um abração aí. Também de Nossa, que bom Itapevi, saber. olha só, a galera toda participando aqui, assistindo com a Que bom. gente aí, ligadinhos em nós aqui. Que bom, Richard, porque tudo isso que eu tô falando, a gente fala empresa, aí a pessoa fala, prefeitura, tranquilo, deixa É quieto, isso que eu ia prefeitura. Não. perguntar, até para quem trabalha na prefeitura, como funciona nessa parte pública também, para a própria prefeitura e os prefeitos, né? Se prepararem, Richard, porque isso daí é para tudo, inclusive órgãos públicos, Sim, né? E especialmente órgãos públicos, você imagina a quantidade de dados que uma prefeitura tem, desde cadastros imobiliários até questões de saúde, né? Então, assim, é essencial que as prefeituras entendam essa didática, promovam as adequações. Alguns dados a gente precisa ter o consentimento das pessoas para poder captar. Alguns dados é por obrigação legal. Então, assim, por exemplo, eu vou contratar alguém, eu vou precisar ter acesso ao RG, ao CPF. Nossa, o pessoal tá falando que tá dando um eco, Richard. Deixa eu ver aqui. não, Será que vai melhorar? Pessoal, se puder dar um retorno pra gente aí, se tá dando um eco. Alguns dados, a gente precisa de autorização da pessoa. Outros não, outros é por obrigação. Então, eu vou precisar de ter acesso a dados da pessoa porque eu vou ter um contrato de trabalho com ela, né? A sim. prefeitura vai me contratar, vai contratar um prestador de serviços. É por obrigação legal. Não, não Ai, tá Richard, dando, não. não? Ô, Tá. Thaís, eu acredito que seja porque estamos próximos aqui, hein, Thaís? A gente tá a menos de 5 quilômetros. Tá ótimo o som, olha o pessoal falando. Então, Legal. vambora. Bom, então, assim, a gente tem algumas obrigações legais que nos permitem coletar dados e algumas questões que a gente tem que optar. Por exemplo, a prefeitura tem lá o seu rol de funcionários. E aí chega um banco e fala assim, prefeitura, vamos fazer empréstimo consignado para os seus funcionários, gente. Todo mundo precisando de crédito. Vamos fazer? Vamos Olha fazer. lá. Então tá bom. Me dá o mailing aí dos seus funcionários que eu vou mandar e-mail e WhatsApp para todo mundo. Prefeitura, não faça isso. Você É, está infringindo totalmente a lei de proteção de dados. Porque o seu funcionário não permitiu que você passe informações para ele para banco, para vender sim, empréstimo, ou para, como que é? Plano odontológico, sim. ou para desconto em pós-graduação. Poxa, Fernanda, mas é um benefício para a pessoa. Tudo bem, mas então você pega a autorização dele antes, tá bom? Vamos fazer uma revisão nos nossos termos nos contratuais e vamos falar o seguinte, funcionário, você me autoriza a repassar seus dados para empresas parceiras? Sim ou não? Se sim, ok. Se não, não, gente, por Sim. favor, tá? Não vamos ultrapassar o limite da privacidade dos dados do nosso funcionário. Né? Isso eu estou falando de funcionário, hein? A gente nem Sim, chegou na sim. parte do contribuinte. O meu funcionário faltou e levou um atestado médico para mim. E aí, assim, muito engraçado, porque tem algumas prefeituras que o funcionário tem que dar a entrada desse documento lá no protocolo, e aí esse documento vai passando, né? Passa por protocolo, daí passa para não sei aonde, passa não sei, até chegar no RH. E nisso, todo mundo viu o meu atestado, de repente, com uma doença ou com um CID, que eu não Hum, gostaria que ninguém soubesse, sim. né? Eu só preciso passar essa informação para o RH. Só que passou na mão de várias pessoas. E aí eu volto naquilo que eu conversei com você, Richard. Atestado médico é dado de saúde. E dado de saúde é um dado sensível, que a gente tem que ter a extrema segurança, um extremo cuidado com essa informação. Aí você me fala, Fernanda, e aí? Vai dar o que isso? Né? Como que vai fiscalizar isso? Então, como eu te falei, primeiro, poder público, né? A pessoa se sentiu lesada, ela identificou que um dado pessoal dela foi utilizado de forma incorreta, então a gente tem que. Eu me sentir lesado, eu posso acionar o judiciário e, de repente, posso ter uma indenização por conta desse problema. Pela LGPD, as multas ainda não estão em vigor, elas vão entrar em vigor em agosto. Mas elas vão entrar em vigor daqui a Em pouco. agosto E agora, agosto desse isso, de ano. 2021. Né? Olha Então, só. para quem para quem não estiver adequado, além da indenização que essa pessoa pode pleitear judicialmente,
a empresa ainda pode sofrer uma penalidade por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos imaginar, já seriam duas despesas, né, que essa pessoa corre o risco de ter se ela não se enquadrar, Sim. tá? Então, assim, hoje a gente teria o Poder Judiciário, que é o fiscal, né, geral, aí a gente pode recorrer ele a qualquer momento. A gente vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai realmente fazer a gestão dessas questões, né? Sim. A gente tem o Ministério Público, que também é o fiscal da lei, então ele mesmo pode acionar o Poder Judiciário e identificar alguma irregularidade. E assim, mais proximamente a gente tem, por exemplo, o Procon, que é um excelente órgão de proteção, né? E a gente pode até pensar, Richard, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se equiparar a um novo Código do Consumidor, ao Sim, novo sim. Código de Defesa do Consumidor, porque ela trata de questões muito relacionadas a isso, né? Muito relacionada a essa transferência de informações, normalmente para finalidades comerciais, né? Então, hoje em dia, se você comprar alguma coisa e dá algum defeito, o que vem na hora, assim, na sua cabeça? Assim, putz, e agora? Eu vou, né, vou reclamar. Eu tenho 7 dias para trocar, já vem isso, né? Ah, veio um negócio, comprei lá no Mercado Livre, veio errado, eu tenho 7 dias para trocar, já pensa isso, né? Por quê? É. Porque o Código de Defesa do Consumidor te garante isso, Isso. né? Então, assim, hoje em dia você vai a algum estabelecimento comercial, é até um pouco engraçado, mas sempre tem um Código de Defesa do Consumidor lá, não tem? Sim, tem. Antigamente tinha até um adesivinho, né? Assim, este estabelecimento possui um Código de Defesa do Consumidor para consulta, né? Então, É. para você ver, assim, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que está há mais de 30 anos aí, ela nos auxilia em várias demandas, e a Lei Geral de Proteção de Dados vai vir com esse caráter também, de nos Sim. proteger, tá? Proteger as pessoas físicas com relação a certos abusos Sim. que as pessoas praticam aí, né? Sim, sim. Doutora, então a melhor forma dessa proteção, né, dos dados e para as pessoas se prevenirem a eventuais problemas é essa questão do cuidado, então, com as informações que passam, né, para os órgãos, para os contatos que fazem, e também essa situação de, por exemplo, viu algum prejuízo, algum dano à sua imagem, ou alguma informação que foi divulgada, né, alguma informação privada que aí ganhou o mundo aí, digamos assim, Uhum. já acionar, então, os órgãos competentes, né? É isso, doutora? Sim, isso. A gente pode, se a gente for pensar numa escala assim do mais rápido para o mais demorado, por exemplo, um site que é muito consultado que é o Reclame Aqui. Né, eu dou consultoria para muitas empresas, inclusive algumas empresas como startups, assim, e todas as vezes que eu converso com elas, Richard, elas falam para mim assim, Fernanda, por favor, põe um bloqueio para que ninguém reclame no Reclame Aqui, reclame com a gente tem um canal de atendimento, a gente gastou até assim mais do que a gente podia para estruturar um canal de atendimento ao consumidor, para ele não buscar o Reclame Aqui ou redes sociais. Por quê? Uma vez que está no Reclame Aqui, Richard, a credibilidade, a reputação dessa empresa já fica com um pontinho mais assim sensível, né? Sim, sim. Então, se você entra lá e não acha nenhuma reclamação da pessoa, de repente você pode ter uma credibilidade. Agora, se você localiza algumas reclamações, é lógico que tem reclamações que são pertinentes e outras não. Outras Né? A não. gente tem que fazer esse filtro. Mas o Reclame Aqui, por exemplo, é um site super rápido, que tá aí, você coloca no Google, você vai achar. E ele serve como um termômetro. No primeiro dia de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi em setembro, mas o que tinha de reclamação no Reclame Aqui de empresas que não observam, que não estão adequadas à legislação, mas foi assim, imediato. Algumas com razão, outras não. Mas assim, para você ver como o pessoal está entendendo. Então, assim, nossa, aconteceu alguma coisa? Primeiro eu posso, logicamente, entrar em contato com a empresa e pedir para que ela me dê um respaldo, né? Me explique o que aconteceu, me atenda. Eu até espero que as empresas façam isso. E existe, inclusive, Richard, uma oportunidade de trabalho para as pessoas, porque as empresas vão ter que ter esse serviço, tá? Vai ser obrigatório. A gente ainda não sabe qual o tamanho da empresa, que vai ser obrigatoriamente um funcionário da empresa, né? Um prestador de serviço. A empresa pode contratar um escritório, pode contratar uma pessoa jurídica para fazer isso. Mas vai ter que ter. As empresas elas vão ter que ter esse canal de comunicação para fazer essa linha com o titular de dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, deu algum problema?
vai ser reclamado para a empresa e essa pessoa vai ser a responsável por responder. É como se fosse um fale conosco. Tá? Então, ele se chama encarregado técnico ou tem uma sigla que é o DPO. Então, migrou aí do sistema europeu essa sigla, mas é a pessoa responsável por controlar essas informações. Então, para Sim, você ver o grau que essa legislação está trazendo, ela está determinando que as empresas realmente se estruturem. E são empresas nível internacionais, sim, até a empresa que vende calçados aqui na minha cidade. A maravilha. loja que vende R$ 1,99 aqui na minha loja, na minha Todos cidade, na entendeu? cidade. Então é Do- geral. Então, assim, a Sim. gente pode pensar, Reclame Aqui é um ótimo canal para você buscar Procon, porque daí já entra uma questão mais de Hum, fiscalização. Procon. Depois tem o próprio Ministério Público e aí você acionando diretamente o Poder Judiciário. Sim. E Doutora, aí, Oi, pode falar, pode pode falar, falar. pode falar. Não, eu ia entrar em alguns exemplos, não E sei é, se e é você. maravilhoso isso, né? Assim, porque as pessoas às vezes elas são lesadas e elas não sabem mais o que eu vou fazer agora. Então você já está dando caminho já. Então é o reclame, é até importante reforçar, doutora. Quando, Sim. quando alguém aqui que está nos assistindo agora ou que irá assistir depois esse vídeo, essa live, quando se sentirem lesados, eles têm que acessar o Reclame Aqui. Isso. Bom, vamos começar assim. Eu sou uma advogada, Richard, mas eu sou uma advogada que eu procuro não judicializar muito as coisas. Eu gosto sempre de trazer para o extrajudicial, porque eu acho que a gente não quebra vínculos com isso, né? Então, deu um problema, primeira coisa, entre em contato com a empresa, porque essa empresa ela vai precisar ter esse canal para te informar, para te atender, para te auxiliar, se for o caso, até fazer uma reparação do dano que ela te causou de forma imediata, tá? Sim. Então, primeira coisa, vamos tentar acessar essa empresa. Empresa. Sim. Não conseguiu, você mandou um e-mail para ela, fale conosco, você mandou um e-mail na ouvidoria, não teve um retorno ou o retorno não foi satisfatório para você, você busca o Reclame Aqui, gente. Vai ser assim, pode ter certeza que a empresa vai receber uma notificação do Reclame Aqui e vai ficar assim já desesperada. Desesperada. Porque é horrível para a empresa. E eu respondo muito Reclame Aqui de empresas que me procuram. Fernanda, olha só, foi só uma situação assim pontual que aconteceu e agora tá lá no Reclame Aqui, me ajuda. Então, assim, lógico que a gente consegue fazer, reverter essas situações, né? Desde que a empresa tenha essa boa fé de Sim, reverter. sim. Então, assim, graças assim, eu tenho visto muito empresas se preocupando com esse feedback. Então, o Reclame Aqui é um canal gratuito, a fácil acesso, as pessoas podem reclamar diretamente ali. E aí, assim, se isso não surtiu efeito, ou você realmente teve um dano que foi mais sério, Procon e Poder Judiciário, Sim. né, para você ver esse dano reparado. E aí, o que eu posso até citar, Richard, assim, de um caso que foi pontual para gente que está nessa área de proteção de dados, é um caso que é até conhecido no nosso meio como caso Cirela. Cirela é uma construtora, né, Sim. de imóveis aí, Conhecidíssima. né, conhecidíssima, né, É. inclusive aí na região de São Paulo. Sim. E o que ela fez? Nada demais, ela vendeu um apartamento para uma pessoa, totalmente tranquilo isso. E aí, quando ela vendeu um apartamento, logicamente ela capturou dados dessa pessoa, como e-mail, celular, informações sobre essa pessoa casada, idade. E aí, o que ela fez? Ela reportou esses dados, transferiu esses dados, compartilhou esses dados com parceiros que ela tem de diversas áreas. E do dia para a noite, essa pessoa que comprou o apartamento recebeu não um, mas milhares de contatos de escritórios de arquitetura, de móveis planejados, de consórcio, Pessoas querendo vender de outros apartamentos também, né? Isso é muito comum também, né? financiamentos, né, instituições bancárias, É. que assim, em 48 horas atrás ela não tinha nunca recebido, né? E aí ela falou, caramba, de onde que tá vindo isso, né? Não entendi. E aí, né? Porque às vezes, Richard, realmente a gente não entende aquilo que a gente comentou no começo, né? Como que tá vindo propaganda de viagem aqui para Dubai, que eu sei que você tá querendo ir para lá? Como que começou?
Eu Vai receber recebo, viu, Fer? Eu recebo essa viagem. glória. Como que veio? Né? Não sei da onde. Então a pessoa também falou, gente, da onde está vindo isso? Mas assim, eram ligações constantes, tanto assim bombardeio de e-mail, bombardeio de mensagens no WhatsApp, ligações. E elas realmente se sentiu incomodada com isso, e aí foi identificar. Foi por conta dessa transmissão de dados que a empresa que vendeu o apartamento para ela Foi passando, transferiu transferindo. esses dados para parceiros. E aí eu vou voltar. É ilegal isso, Fernanda? Não é ilegal, gente. Não é ilegal. Só que eu tenho que autorizar. Eu sou a titular do dado. Eu tenho que saber. Você, tô comprando um apartamento. Fernanda, você autoriza eu repassar os seus dados para outras Não é ilegal, empresas? mas é imoral, né, doutora? Como dizem, né? Então, a gente tem que saber, Richard, a gente vai ter que autorizar, né? E até É. ouvi aqui o Deusdete comentando que é difícil a gente Sim, resguardar essa privacidade, né? A gente tem que concordar com tudo. Isso, infelizmente, está acontecendo, mas cabe a nós, titulares de dados, mostrar assim, peraí, empresa, eu sim, não quero não, né? Quando a gente entra num site, tem lá coleta de cookies. Normal, isso daí sim. já virou, né, tranquilo. Só que assim, que tipo de informação eles estão coletando? Alguns sites, eles colocam lá, você autoriza que eu colete informações sobre suas preferências, sim ou não? É, e as pessoas Que nem eu sabem, né? repasse Às vezes, o que é cookies, né? o que é cookies, né? Então, É de engraçado, comer, né? né? Mas não sabe. É de comer. Ai, e Então, aí vai, assim, a gente vai tem aceitando tudo. que eu falei, né? O famoso concordo e não nem li e concordo, É, né? nem li. Então a gente tem que ter essa política, Richard. E as Sim, empresas têm que fazer com que a gente queira essa política, porque não adianta você clicar lá para sim, saber nossa política e apresentar um texto desse tamanho, com essas letrinhas minúsculas, e você não vai ter nem tempo. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para isso. Então as pessoas, as empresas, os sites, os aplicativos, eles têm que desenvolver formas de facilitar esse acesso e que eu realmente saiba o que eu estou aceitando, se eu sim, quero mesmo participar ou compartilhar esses dados, exatamente. É, né? até, Então, doutora, tem. Perdão, pode falar, pode falar. Pode. não, Richard, eu estou falando Ah, muito. inclusive, doutora, a Leila Cairala, lá de Mariporã. Leila, um beijão para você, pro Bonerges aí. Ela até fez um comentário aqui, ó. Já fiz várias reclamações a respeito de uma empresa que me vendeu um oxímetro em abril e até hoje não resolveu nada, não tive nenhum retorno. E agora, doutora, qual é o próximo passo? Até de forma prática nós aprendermos aí como conduzir essas situações, né? Qual é o Bom, próximo passo da Leila? então, se ela fez essa reclamação com a empresa e não obteve resultado, realmente requerer aí uma demanda judicial. Existem formas alternativas de solução de conflitos, mas vou deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Sim, Mas judicialmente, até assim, por exemplo, como eu vou acionar um advogado para resolver isso, vou ter custos. A gente tem, o judiciário tem alguns órgãos que eles facilitam esse acesso. Por sim, exemplo, o Centro de Conciliação, que é o Sejusc, ele é vinculado ao Poder Judiciário e aí a pessoa pode procurar o Sejusc e requerer isso. Ela pode iniciar essa demanda, às vezes, até sem necessidade de contratar um advogado. Né? É lógico que com um advogado isso se torna assim, um problema menos para a pessoa, né? Porque vai ter um profissional que vai cuidar disso para ela em todos os sentidos. sim, Né? Mas as pessoas, infelizmente, é uma realidade, Richard. Eu até acompanhei uma pesquisa falando assim que as pessoas elas simplesmente têm assim preguiça, vou usar essa palavra, tem sim. preguiça de Preguiça. procurar o poder judiciário, É, porque não, depois vai eu ter sou que ter dessas pessoas. E audiência. confusão Ah, também. Você quer não. evitar confusão o tempo todo. O tempo todo evitar. Exatamente, vamos Eu sou desses. evitar. É, E assim, infelizmente, isso faz com que as empresas se tornem impunes, sabia disso? Elas sim, se tornam impunes. Elas não respondem pela lesão que elas causam, e principalmente o estudo que eu vi é assim, quando o valor envolvido é menos que um salário mínimo. Então, normalmente, causas que tenham esse valor, as pessoas não buscam judicializar porque acham que não não compensa. Só que compensa. a gente tem que pensar assim, não sou só eu, né? Não foi só comigo. E a empresa está ficando impune com relação a isso. É, Então é muito importante. Se houve já demandas sim, diretamente com a empresa e não teve retorno, eu sugiro que seja buscado o Reclame Aqui, porque as empresas têm muito medo
muito receio da repercussão, tá? Reclame Aqui não multa, Reclame Aqui Aí, não gera indenização, só que a sua reputação fica prejudicada, né? E aí depois para você reconquistar a confiança no mercado, Richard, sim. é um trabalho, você vai gastar milhões, posso dizer Sim, isso, tá? A exatamente. empresa vai gastar milhões para recuperar a reputação. Tem Aí, gente aí Leila, que participou de programas aí, né? sim, Vamos comentar rapidamente, sim, sim. que teve a reputação aí zerada, cancelada. É, Quanto você essa viu? pessoa não vai gastar Nossa, agora para voltar, né? é verdade, é verdade, é verdade. Aí, Leila Cairala de Mariporã, então fica a dica aí, reclame aqui, ok? Isso É, aí. a Thaís Paz aqui, que é minha amiga aqui, que mora próximo aqui à minha casa, ela está perguntando, e como saber quem violou essa permissão? Porque hoje em dia são vários órgãos que detêm nossos dados, né? Como? Que momento? Eu acho que sempre eles deixam brechas assim, né? Ah, às vezes você entrou às vezes você recebe até aquele panfleto, né, dos corretores na rua, aí você já percebe que você começa a receber um monte de informação de outras construtoras, e aí você já fica ali, você tem que ficar meio como detetive, talvez, né, doutora? Ah, não Isso. pode ser daquele contato que você fez, às vezes entrou numa loja para pedir uma informação, ou teve curiosidade só de conhecer e já associaram e pela equivalência você já consegue identificar, né? E tem outros meios, doutora? Fala pra gente. O principal, Richard, vai até de uma responsabilidade nossa como titular de dados, sabe? A gente começar a observar que tipo de dados a gente está permitindo acesso. Então, assim, poxa, eu entrei num site sobre materiais escolares, né? Vou estar nessa época, meus filhos estão entrando nessa fase escolar. Aí eu entrei aqui para buscar material escolar. Daqui a pouco comecei a receber mensagem de escolas, né? Ah, faça a matrícula do seu filho. Opa, peraí, mas por quê? Da Aí. onde? Né? Então, assim, poxa, eu entrei num site de material escolar, estava procurando material escolar para os meus filhos. Será que esse site transferiu minhas informações? Então, assim, é lógico que você não vai perguntar para aquele site de material de escolar. Você vai perguntar para a pessoa que está te oferecendo. Fala, por favor, eu gostaria de saber qual é a base de dados que você tem minha. Ela é obrigada a te informar, Richard. Ela é Sim. obrigada. Ah, eu tenho o seu e-mail e o seu telefone. Ah, por favor, qual foi a origem dessa informação? Ah, você preencheu um cadastro comigo quando você participou de um sorteio no shopping no final do ano. Já aconteceu isso com você, Richard? Você participa de sorteio de carro no shopping no final do ano? Olha só, participo às vezes. E É, quantas lojas você acha que tem no shopping muitas, que né? tem acesso a Muitas esses seus mesmo. dados? Sim, muitas Né? Então, mesmo. assim, quando você preencheu lá o formulário que você queria ganhar o Jeep Renegade lá, Sim. você não sabia que esses dados iam ser repartidos e É, compartilhados lá com a empresa que vende mochila, com a empresa que vende esportivos. Você não sim, sim. sabia. Então, Exatamente. assim, eu preciso saber. O carro, na verdade, não custa nada para eles. É só uma isca para eles poderem ter seus dados. Né? Porque quando Exatamente. a gente compra na loja, às vezes, a loja faz nosso cadastro. Né? Eu mesma comprei esses dias um sapato numa loja que eu já sou cliente há muito tempo. E aí, daqui a pouco, eu recebi um WhatsApp da vendedora. Um WhatsApp particular dela, assim, olha, se você precisar de alguma coisa, pode mandar um WhatsApp para mim. Eu falei, caramba, mas eu nem conheço você. Como que você mandou WhatsApp para mim? Né? Eu não compartilhei meu dado com ela, eu compartilhei meu dado com a Sim, loja, sim, né? exatamente. Então, a gente tem que estar muito ligado. A Você gente está tem que prestar falando, muita sim, atenção. você está falando, doutor, uma questão muito importante, porque tem o outro lado também da moeda, né? Funcionários. Às vezes o funcionário ele vai fazer um cadastro corporativo, uma renovação de um site, ou um cadastro da empresa que ele está trabalhando. Só que ao invés de ele usar o corporativo dele, ele acaba usando o privado, joga todas as informações. Já aconteceu comigo lá no grupo E-Social, viu, doutora? Uhum. Joga todas as informações no pessoal dele, e aí na hora de nós acessarmos essa informação, ou então é uma renovação, um serviço contínuo que a gente contrata, como renovar? Ah, tá no e-mail da pessoa, e às vezes a pessoa nem trabalhando conosco está mais. Olha só. Então acho que também tem o outro lado, né? Outra situação também, as senhas de informações, e-mails, etc, né? A pessoa às vezes ela vai embora da empresa, ela leva essa informação. E também tem esse outro lado, né? Que você pode também entrar com alguma medida judicial também, né, doutora? Tem, é. Então, isso daí, Richard, entra até na questão
quando a gente está falando de dados de empresa, por exemplo, acessos, informações corporativas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não entra nesse mérito. É outra legislação. Ah, é A outra? Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de dados de pessoas físicas, Ah, tá tá. bom? Dos nossos dados, mas com certeza existe uma regra, um regulamento para isso que você colocou. Ah, interessante. Existem responsabilidades, existem termos que as pessoas têm que assinar para depois, até se for o caso, responderem por danos por conta dessa. Na verdade, a gente fala que é captura de dados empresariais, tá? Sim, sim, Corporativos, tá bom? Mas existe também, é bem válida, é bem praticada, e aí demanda da empresa sim. fazer essas condicionalidades. Tá? Quando ela Sim. vai repassar dados dela, entra até sigilo de segredo de negócios, então existe isso, tá? Ah, entendi. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala só de dados pessoais. Então, assim, a gente Pessoais. tem um Ah, tá. psicólogo, ele não tem CNPJ, né? O psicólogo, ele atende lá no consultório dele. E aí, quando eu vou fazer a minha ficha, ele vai fazer aquela ficha que eles falam até de anamnese, né? Psicólogo, Isso. dentista. E lá eles perguntam várias informações. Então, assim, olha, você tem algum problema de saúde? Você toma algum remédio? É, tudo isso fica anotado lá. E aí, o que esse psicólogo, o que esse profissional, esse dentista faz com esse dado? Ele arquiva? Ele joga num sistema? E se esse sistema depois acontece de vazar uma informação minha? Sim, Né? exatamente. Qual vai ser a responsabilidade dele? Qual vai ser a responsabilidade do sistema que ele contratou? Então, a lei geral entra nesses aspectos. Ah, Então, assim, maravilha. Fernanda, eu não sou empresa, eu não trabalho com um CNPJ, eu não tenho funcionário. Eu Hum, preciso me adequar à lei geral? Precisa. Você tem que, na sua ficha de atendimento, você tem que identificar para o seu paciente quais são os dados, por que você está coletando, quanto tempo esse dado vai ficar armazenado, para que eu saiba. E se lá na frente, como veio uma pergunta para você, eu for interpelada, por exemplo, vem alguma coisa para mim falando, Fernanda, exemplo, eu tenho um problema de asma. Fernanda, compre um inalador super moderno, que você vai ficar bem, sua inalação vai ser mais prática. Como que de onde que eu estou recebendo isso? é. Né? Ah, eu sei, eu dei essa informação para um médico. Então eu Ah vou lá e lá. vou questionar ele. Falar, como que É. você repassa essa informação? Né? Que tipo de dado, para quem que você repassou? Então a gente tem Sim. que saber. Sabe, isso serve até para a gente se policiar, né? Então assim, a E, gente tem esse. Pode falar, Richard. e tendo a confirmação dessa fonte, né, aí você tem que acessar os meios legais aí para você, né, ingressar com uma ação de, né, de danos e Reparação tudo de mais, né, danos. reparação de danos. Isso. E cabe a nós também a ciência, né, você deu como primeira porta aí de acesso aos direitos a questão do reclame aqui. Mas cabe também a nós, a todos nós, sabermos os nossos direitos e os nossos deveres, não é, doutora? Que às vezes a Então, isso é pessoa coloca essencial. lá, começa a reclamar de uma empresa, só que, fiquei com um produto e apareci lá para trocar o produto, alguma coisa assim que acontece muito. Mas só que eu utilizei o produto lá um mês, 3 meses, né? Às vezes acontece. E aí tem essa questão dessa margem tênue de direitos e deveres, né? Que a gente tem que estar sempre modulando. Doutora, e para a gente ir finalizando já, ó, tem a Rita. A Rita ela colocou aqui, ó, se eu já sou cadastrada em um site e não havia para que eu pudesse não permitir algumas informações, eles terão que pedir minha permissão agora? Ou seja, eles vão ter que passar a pedir permissão. Eu acho que está bem atrelado àquela questão dos cuidados também dos joguinhos que às vezes acontecem, né? Eu mesmo fiquei viciado nisso. Ah, o brinquedinho do Face lá. Ah, veja agora, coloque seus dados e veja qual seria a profissão que você é, escolheu lá no futuro. Não sei o que, aqueles joguinhos, aquelas pegadinhas lá que você vai fazendo, né? Tem a questão, como seria você em outro gênero? Então, eu acho que cabe a nós também termos essa atenção nesses joguinhos, né? Porque ficam as informações nossas ali, né? E aí são novos caminhos para termos esse problema aí, né? Nessa questão da disseminação das nossas informações. Não é, doutora? Nossa, perfeito, Richard. Você abordou um tema muito importante. E aí, por exemplo, para a Rita, o essencial, Rita, é assim: você poderia até questionar esse site.
e falar assim, por favor, gostaria de saber quais são os dados que vocês têm meu coletados. E eles vão ter que te responder, existe até um prazo legal para eles te responderem essa informação. E aí, com base nesses dados, você pode solicitar que eles excluam esses dados, caso você não queira que eles tenham, ou você pode simplesmente autorizar. Né? Então, a partir de agora, muitos sites vão começar a solicitar autorizações. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eles vão aparecer lá e já vai estar assim, aceito, já vai estar clicado lá o aceito. Se você não quiser, que você tem que apertar lá e falar não aceito. Então, até assim, o Netflix agora, eu recebi recentemente essa notícia, eles vão começar a fazer um download, baixar temas ou assuntos ou filmes, gêneros de filmes, que você já tem preferência automaticamente. E se você não quiser isso, você tem que entrar lá na configuração e falar que você não quer. Você imagina, para mim isso viola totalmente a minha intimidade. Porque assim, tudo bem, não é porque eu gosto de filme de romance que eles estão baixando no meu Netflix filmes de romance, assim, todos. Mas eles já Entendeu? estão fazendo isso, né? Eles já estão fazendo, né? Totalmente errado, Richard. Porque eu Porque vejo, se eu aparece não às vezes. quiser, se eu não quiser, é que eu tenho que ir lá e falar que eu não quero. Não, gente. É se eu quiser que eu tenho que ir lá e optar. Eles não têm o direito de fazer essa opção por mim. Eles estão fazendo opções por mim. Então, quer dizer, o site já está fazendo a opção por você. Sim. Ele já está falando, você concorda em que eu capture os seus dados. Se você não quiser, que você tem que ter essa ação de não concordar. Totalmente errado. Né? Então, assim, Fernanda, o que eu faço? Primeiramente, vamos comunicar a empresa, né? Agora que vocês sabem, né? Vamos comunicar a empresa. Empresa, só queria te dar um toque, entra lá no e-mail e fale conosco. Olha, eu assisti uma live com o Richard, com a Fernanda, e eles me disseram que você não pode fazer isso, que você tem que mudar a sua política. Você sabia disso? E aí, né, vamos começar a cutucar as empresas, porque a multa da LGPD ainda não está valendo, mas ela vai valer. E na hora que ela valer, até 2% do faturamento da empresa vão ser penalizados com multa. A empresa vai ter que pagar até 2%. Ou então, ela vai ficar assim, bloqueada de capturar dados. Você imagina, por exemplo, a CIA não podendo capturar dados, não podendo coletar dados, ficar fora do mercado online por um mês, por 15 dias. Nossa. Né? É um prejuízo gigantesco. Né? Então, assim, eles vão ter que se adequar, eles vão ter que saber com disso. certeza, com E certeza. assim, se a gente não falar, se a gente não reclamar, nossos titulares de dados, eles não vão fazer nada. Com certeza. Né? Tô vendo que tá acabando, Richard. Tá acabando. Eu tô preocupado do Instagram, ele cai, né, automaticamente, e aí depois a gente não consegue salvar lá para o pessoal que tiver mais dúvidas. Aí tem aqui o Noronha, viu, doutora? Falou, olha, parabéns, muito boa informação. Muito obrigado, Noronha. Noronha Van. Legal. A Lúcia, a Lúcia Naf, também de Mariporã. Beijão, Lúcia. É importante consultar se o site de compra é seguro. Exatamente, tomar cuidado nessa questão das compras também, sempre, né? A doutora Érica também é excelente. E tem também o Carlos, que chegou agora no final, a Cleide também, que entrou agora no final. Eu agradeço muito vocês estarem participando conosco. Vai ficar salvo aqui no Instagram, no meu Instagram, mas nós vamos disponibilizar pelo YouTube, no eSocial TV, né, que é o nosso canal, o canal do Grupo eSocial no YouTube, para quem tiver interesse posterior, né? E, doutora, considerações finais. Então, 3 formas dessa proteção, de forma bem objetiva, e eu quero que você deixe os seus contatos, Fernanda. Fala pra gente, as pessoas aí que estão nos assistindo das prefeituras, as pessoas também que têm mais curiosidade também sobre o assunto. Deixa os seus contatos, WhatsApp, se puder, site, telefone, e-mail. Por favor. Tá ótimo. Bom, então, gente, vamos lá. 3 considerações importantes, né? Vamos nos atentar aos nossos dados, tá? Por favor, não seja a pessoa que não lê e concorda. Busque realmente essa informação do que você está permitindo. Se você achar que está sendo abusivo, não concorde e encaminhe uma mensagem para essa empresa para que ela possa identificar esse abuso, vamos dizer assim, né? Sim. Se você está fora, né? Se você não está online, se você está offline, identifica a necessidade dessas informações.
Né? Se você está Bacana. fazendo um cadastro, eu não posso só colocar meu e-mail, eu tenho que colocar realmente a data do meu nascimento, Sim, né? Eu não posso colocar só o meu primeiro nome, né? Vamos verificar, vamos buscar essas informações, né? E se você tem uma empresa, busca ou prefeitura, né? Busca uma consultoria, busca esse atendimento para a gente poder ser a empresa de qualidade, a empresa de transparência, a empresa adequada. Né? Eu não quero que as empresas, não quero que a empresa que eu dou consultoria, não quero que a E-Social seja a empresa que não respeita o titular do dado, que não respeita o dado do seu funcionário sim. ou do seu cliente. Né? Eu quero ter essa Maravilha. segurança, tá bom? Maravilha. Então essas são Maravilha. as informações Seus contatos, iniciais. Fernanda, passa para nós, doutora Fernanda. Essa lei, a LGPD, ela está muito em voga, então a gente tem diversos profissionais. Muito cuidado com promessas do tipo, adeque sua empresa em 3 dias. Baixe aqui os modelos, porque não é assim que funciona. O processo de adequação ele é um processo um pouco demorado, porque a gente tem que identificar todas as entradas de dados. Então, assim, não busque coisas baratas ou coisas rápidas, porque infelizmente não é isso que acontece. Sim. Lá na frente a gente vai ver o dano que isso vai causar. Tá? Então, assim, acho que a melhor forma de contato é o Instagram, né, que é o @FernandaCSRF. Isso. Tá nos seus dados. Depois até a gente pode colocar nos comentários aqui, Richard. Sim, claro. E assim, para mim a melhor maneira, o meu Instagram eu estou buscando bastante trazer esses dados, trazer informações sobre isso lá. Então eu estou 100% à disposição para pessoas físicas, tirar dúvida, para as prefeituras também, tá? Eu acho essencial entender e buscar adequação. Casa, olha lá, Fernanda, então vamos de novo. Fernanda C de casa, Fernanda C. Peraí que eu vou escrever aqui, que agora. Eu estou digitando aqui já estou digitando, pode falar. Fernanda C, S de sapo, R, F. SRF. Instagram. Maravilha, Fernanda. Certo? Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela sua participação. E Obrigada. nós vamos nos falando, viu? Um abração, certo. Viu? Muito obrigado. Obrigada a todos valioso. que participaram. Muito obrigada por Obrigado, todos. gente. Obrigadão, viu? Tchau. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.